Bom, olá novamente, então. Vou apresentar para vocês aqui a introdução ao FreeRTOS e como que a gente programa, então, uma primeira tarefa utilizando o ESP32 com esse sistema operacional. Então, aqui nós temos o nosso código, que é bem curto, e ele funciona da seguinte forma. Inicialmente, você vai ter a configuração dele, que vai iniciar nessa abertura de chaves e vai até o fechamento dela, que é aqui. Então, essa primeira parte do código aqui é a configuração do nosso sistema embarcado, do nosso sistema operacional que vai estar embarcado aqui. E a gente começa, então, fazendo o quê? Configurando a nossa comunicação serial, que vai escrever, então, dentro do nosso monitor serial aqui. E aí ele dá um delay aí de 1 segundo, e aí ele faz duas coisas. Ele cria duas tarefas dentro do void setup. A primeira tarefa que a gente vai criar tem que ser chamada dessa seguinte forma, xTaskCreate. Então, eu estou criando uma tarefa. Eu só estou configurando a criação dela. O que vai na configuração da criação dela? Eu tenho que informar alguns parâmetros. Notem que isso daqui, ele é como se fosse uma função, que foi somente separado em várias linhas para ficar mais fácil a visualização. Mas ele poderia tranquilamente ser escrito assim como uma função padrão que a gente já conhece. Então, notem que é apenas uma chamada de uma função. Então, eu estou criando a primeira tarefa. Notem o que eu estou fazendo na criação dessa primeira tarefa. Eu estou passando alguns parâmetros aqui. Então, eu criei a primeira tarefa aqui e criei a segunda tarefa exatamente igual aqui embaixo. O que mudou, basicamente, da tarefa 1 para a tarefa 2? O nome. Então, nessa tarefa 2, eu vou explicar item por item para que cada um deles serve. Então, xTaskCreate é o nome da função que você chama para criar a tarefa. Primeiro você dá o nome a ela aqui, então o nome dela é tarefa 2, da de cima era tarefa 1. Coloca entre aspas aqui o nome da tarefa, que é uma string que você vai colocar para chamar ela. 10.000 é o tamanho da pilha, então é o quanto que você vai estar reservando lá de memória para que ele seja executado. É mais ou menos quando você tem aí a memória RAM do seu computador, no que você abre uma aplicação, um aplicativo novo, é exatamente quanto que ele vai estar reservando de memória RAM para aquela aplicação estar rodando. Aqui é a mesma coisa, quanto de memória, quanto da pilha ele está reservando para executar essa tarefa. No aqui é um parâmetro de entrada, que no caso a gente, por enquanto, não vai passar nada, para ficar mais simples. 2 aqui é a questão da prioridade que a gente está passando, né? Então aqui se ele tiver que executar uma ou outra tarefa, qual que ele vai dar prioridade, tá? Então aqui é a prioridade 2, em relação ao processador, né, ao uso do processador. Quanto maior a prioridade, mais fácil acesso essa tarefa vai ter ao processador. E aqui, por fim, o identificador da tarefa, que por enquanto a gente também não vai usar para passar de uma forma mais simplificada. Ou seja, configuramos a tarefa 1 chamada tarefa 1, configuramos a tarefa 2 chamada tarefa 2. E elas vão começar a executar assim que você configurou. Notem que acabou o nosso void setup aqui, ó. Então, toda a configuração do nosso sistema operacional inteiro foi feita aqui nessas linhas. E aí vem o nosso void loop. Notem que no nosso void loop, a gente não faz absolutamente nada. A gente só escreve void loop e dá um delay de 1000 só para ver que ele está executando alguma coisa. Mas eu preciso ter isso daqui sendo executado aqui? Não precisa nada. Porque quem vai estar mandando nesse nosso sistema são as tarefas que a gente acabou de criar, de configurar pelo menos, né? E aí aqui, então, notem que o void loop, ele tem a sua chave de abertura e fechamento, e é isso que ele vai executar. E ele não vai interferir em nada nas nossas tarefas, tá? Então, notem que as tarefas, elas estão programadas aqui. A tarefa 1, o que ela vai ficar fazendo? Você vai colocar void, tarefa 1, como se fosse uma função normal, void, asterisco parâmetro. Então, quando não passou parâmetro nenhum, você coloca void asterisco parâmetro. Então, quer dizer que não veio nada. Ele não tem parâmetro ali, é vazio, tá? E aí, o que ele vai fazer dentro dessa tarefa 1? Ele vai fazer um for, uma contagem progressiva de 0 a 9, tá? Onde ele vai ficar escrevendo função 1 e o número. Então, ele vai escrever função 1, 0, função 1, 2 pontos, 2, 1, função 1, 2 pontos, 2, função 1, 2 pontos, 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí quando ele terminar, ele vai escrever função 1 terminada, e olha aqui, vtask,
delete null. Então, quando ele terminou, ele vai encerrar essa tarefa. E ela nunca mais vai ser executada até você não reiniciar o seu código. Ah, professor, é obrigatório eu excluir a minha tarefa? Se você quiser que ela fique eternamente executando, você pode colocar ela dentro de um while aqui, ó. Colocar um while 1 aqui, abre chave aqui, deixa esse for antes do vtask delete, você não quer mais deletar ela, e fecha aqui, o que vai acontecer? Ele vai contar de 0 a 9, vai escrever função 1 terminada, mas não vai deletar, ele vai retornar para cá e vai ficar eternamente executando. Se você quiser que ele nunca pare. Mas nesse nosso exemplo, a gente iria pelo menos executar uma vez e iria encerrar ela. Eu vou deixar dessa forma assim para vocês verem que essa função, ela vai, quando ela terminar, vai escrever função 1 terminada e vai voltar para 0, tá? Vamos para a função, para a tarefa aqui, né? Função da tarefa 2, tá? Estou chamando de função, mas é a tarefa que propriamente que está executando. Então, void também, né? Tarefa 2 é o nome dela, que estava lá em cima, que foi configurado no setup. Void parâmetro, porque não está passando nada como parâmetro. Notem que é a mesma coisa, ele vai contar de 0 a 9, só que ele vai escrever função 2 aonde? Na saída serial. E aí, depois, ele vai dar aí um delay de 1000. Notem aqui que ele vai escrever função 2 terminada, e aí ele vai excluir, então, a nossa tarefa. Deletar ela. Então, eu vou conectar aqui na USB, vocês podem ver que, clicando aqui em ferramentas, porta, não tem nada conectado. Então, na hora que eu conectar na porta USB, ó, eu tenho que clicar, foi ligado aqui, tem que clicar fora, ferramentas, agora apareceu, a porta com 3. Então, eu vou mandar executar aqui carregar aqui o meu sistema para o meu sistema operacional aqui. Então, ele está carregando, compilando. Notem que ele está carregando, ele está fazendo, ó, função 1, função 2. Ele está escrevendo, ó, função 1 terminada, função 2 terminada. Notem que agora só a função 1 continua executando. E a função 2 ela foi realmente encerrada. Então, é a placa que está escrevendo no computador. Não é mais não é o computador que está processando esse código. É a placa e ela está andando via serial para que o computador apresente isso. Se vocês notarem aqui, ó, eu fiz a configuração para 115.200, vocês têm que fazer isso. Se querem auto-rolagem, clica aqui, se não, desclica. Notem, então, o que ele fez aqui. Ele começou, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai escrever função 1, função 2 e void loop. O void loop, ele está sempre escrevendo aqui, ó. Ele escreve void loop. A tarefa 1 vai estar escrevendo o quê? Função 1, né? Função 1 e um número. E a tarefa 2, ela vai estar escrevendo função 2 e o número dela. A tarefa 2, quando ela chegar em 9 aqui, ela vai ser deletada. E a tarefa 1, quando ela chegar em 9, e terminar esse for, ela vai escrever função 1 terminada, mas ela vai retornar para o início aqui. E ela vai fazer tudo de novo. Então, ela nunca vai ser deletada. Então, essas aí são as diferenças entre as duas tarefas, por isso que a 1 e a 2 vão ser executadas, a 1 ela termina, mas a 1 recomeça, e a 2 não. Então, notem que daqui para frente, só a função 1 é escrita. E notem aqui que tanto a função 1 quanto a função 2, eles ficam brigando pelo processador. Como o delay é exatamente o mesmo tempo, não dá para saber quem que vai vir, quem que vai escrever antes ou depois. As duas brigam. Às vezes a função 1 vai escrever primeiro, às vezes a função 2 vai escrever primeiro, elas estão concorrendo para tentar ter acesso ao processador. Então, de código exemplo inicial seria isso. Vocês têm aí outros vários códigos que vocês podem estar utilizando também.